Tudo bem, meus irmãos? Graça e paz para todos. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom louvar esse Deus que nos ama. Não é verdade? Como é bom. Então, que a presença do Senhor esteja na sua vida e que você agora possa ouvir a voz do Senhor através da palavra lida. Nós vamos orar mais uma vez agora, pedindo ao Senhor que possa falar o nosso coração. Eu não sei como você entrou aqui, quais são os projetos de Deus para a sua vida, mas eu sei que Deus tem projetos dele para você. E que você possa hoje refletir, que você possa hoje pensar, se os seus projetos são os projetos de Deus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui na tua casa. E agora a tua palavra vai ser lida, Pai. A tua palavra vai ser manifestada e que o Espírito Santo do Senhor esteja a falar conosco nesta noite. Nós pedimos o Espírito Santo que esteja instrumentalizando o teu servo e que nós possamos olhar para a nossa vida, que nós possamos pensar sobre qual é o projeto que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, fale conosco nesta noite. Amém e amém. Os nossos planos refletem os planos de Deus? Uma pergunta para você pensar. O tema desta noite é uma pergunta para você pensar aí. Os planos, os seus planos, eles refletem os planos de Deus? Olha para a sua vida. Vou ser mais claro, bem mais claro. Os seus planos são os planos de Deus. A sua vida, ela é uma vida totalmente voltada para Deus. Tudo que você faz reflete a glória de Deus. É sobre isso que nós vamos pensar nesta noite. Se nós pararmos para analisar a nossa vida, se você parar para analisar a sua vida, o que você faz, o que você é, na sua essência, Deus está em primeiro lugar. Os seus planos, os projetos que você tem na sua vida, eles estão em consonância com os projetos de Deus. Gostaria que você estivesse pensando agora, que você fosse honesto com você mesmo. Os sonhos de Deus são os seus sonhos. A vontade de Deus, ela está estampada no seu coração, na sua mente. Porque, queridos, muitas vezes nós começamos a traçar planos, muitas vezes nós começamos a traçar projetos, mas na maioria das vezes nós estamos distantes dos planos de Deus. Na maioria das vezes nós estamos distantes. Então a pergunta nesta noite que precisa ser feita, que cada ente, que cada pessoa precisa fazer é: os meus planos são planos de Deus? Os meus propósitos, aqueles que estão na minha mente, no meu coração, são de Deus? Talvez nesta noite você precisa fazer uma pergunta para você mesmo. Senhor, será que os teus planos estão realmente em consonância com aquilo que eu estou fazendo? Senhor, quais são os projetos de vida que tu tens para mim? Qual é a vontade que o Senhor tem para mim? Pense, reflita, porque o hoje, o amanhã, planos nossos ou planos de Deus? É algo para a gente pensar. E eu quero convidar você então que abra a sua Bíblia, que acesse aí no seu celular, o livro de 2 Samuel, capítulo 18, o verso 18. O ano passado nós trabalhamos a vida de Jeroboão, e hoje nós vamos refletir sobre a vida de Absalão. Esse homem que tinha muitos projetos,
Esse homem que tinha muitos sonhos, mas os sonhos, Hudson, os projetos não estavam em consonância com a vontade de Deus. Mesmo assentados, com toda reverência, vamos ler o texto bíblico. Diz assim: quando em vida Absalão tinha levantado um monumento para si no vale do rei, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso deu à coluna o seu próprio nome, chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. Queridos, eu comecei a refletir sobre esse texto, sobre esse personagem, e relendo a história desse homem aqui, eu percebo que nós temos muita coisa a aprender com ele, sobre o que não fazer. Muita coisa, nós vamos aprender aqui coisas com esse homem, com esta pessoa. O poeta Mário Quintana, ele vai expressar: se eu não servir de exemplo, que eu sirva de lição. E a Bíblia vai nos apresentar, vai citar vários personagens que servem como exemplo, mas vai apresentar outros que servem de lição. Lição no sentido que nós não venhamos a cometer os mesmos deslizes, as mesmas problemáticas, as mesmas decisões erradas. Então a Bíblia, ela tem muitos exemplos de pessoas que fizeram o bem, mas também de pessoas que não fizeram o bem. E Absalão está dentre essas que nos serve de lição, para que nós possamos aprender a não agir da maneira como esse homem agiu. Para nós nos situarmos aqui no texto que nós acabamos de ler, vamos lembrar quem foi Absalão? Absalão foi filho do rei Davi. Rei Davi, aquele homem segundo o coração de Deus. O rei Davi que tinha Deus como sua esperança. O rei Davi que tinha Deus como seu Senhor. O rei Davi que entendia que Deus era tudo para ele, era a sua riqueza, era a sua vida, era tudo, tudo. E que buscava a vontade de Deus. Mesmo a despeito das suas falhas, sim, mas um homem segundo o coração de Deus. E Absalão era filho dele. Sabe quando você olha para um filho e fala assim: nossa, esse filho, ele é muito parecido com o pai. Ele fala como o pai, ele procede como o pai, ele parece o pai em todos os sentidos. Mas aqui, meus irmãos, não era o caso de Absalão. Não era o caso de Absalão. Não tinha nada a ver com o pai dele, no sentido de buscar a vontade de Deus, no sentido de se quebrantar na plena vontade de Deus. Era uma pessoa orgulhosa, era uma pessoa astuta, era uma pessoa egocêntrica, totalmente diferente do pai. Alguém que em determinada situação vinga por vingança, matou seu próprio irmão. Era alguém que deu um golpe de estado e tomou o próprio trono do pai. Alguém que colocou o seu exército para lutar contra o seu pai. Era esse homem, Absalão. A Bíblia vai dizer também que Absalão era muito bonito, era muito formoso. A Bíblia vai falar que ele tinha cabelos grandes, ele tinha barba. E cabelo nesse tempo aqui, meus irmãos, e barba era respeito, era respeito. Então, se você for estudar a história de Absalão, ele cortava e ele pesava os seus cabelos. Então, era um homem que de fato, ele era bonito. E a barba, como eu falei, o cabelo era uma forma de honradez. E ele sempre queria ficar, os dele tinha
o perfil, se apresentava como ele se apresentava, a sua personalidade. Aquele homem que queria ser grande, que queria ser o melhor, através da sua vida. Então ele levantou um monumento para que esse monumento fosse algo para apresentar a sua vida, a sua memória. E aí, queridos, diz o texto bíblico que ele então resolve construir e edificar um monumento para ele, para que pudesse ser lembrado. Para que alguém, quando passasse, olhasse para aquele monumento, lembrasse de Absalão. Olha, esse é aquele homem com poder. Esse é aquele homem astuto. É aquele homem com força. Esse é aquele homem. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Graças a Deus não foi isso que aconteceu. Então, o objetivo desse homem era isso. Era ser lembrado por ser mau caráter. Ser lembrado por ser uma pessoa negativa. Infelizmente, os valores daquele homem estavam distorcidos. Valores fora da vontade de Deus. Valores fora dos propósitos de Deus, dos planos de Deus. E era essa forma que ele vivia, dessa forma que ele vivia. Então, olhando aqui para o texto, a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, a primeira lição que eu quero aprender com você nessa noite é justamente isso. O que eu estou edificando hoje? O que você está edificando hoje? Absalão tinha um projeto ali para o futuro, erguer algo material, para que ele pudesse ser lembrado. Mas o que você está edificando hoje? Eu e você. Qual é o seu projeto para o amanhã, o seu futuro? Talvez seja trocar de carro, trocar de casa, reformar a casa, talvez ampliar o seu grau acadêmico. Eu quero dizer que não há pecado nisso, é até bom. É bom a gente crescer, é bom a gente se desenvolver, não há pecado algum em querer conquistar coisas, mas o grande problema é quando estas conquistas invadem o lugar de Deus. O grande problema é quando essas conquistas suplantam, superem o lugar que só pertence a Deus. E se nós não tomarmos cuidado, a gente vai fazendo planos, a gente vai em busca de coisas, e de forma desenfreada, a gente vai correndo atrás de coisas, e esquece que o projeto da vida humana é glorificar Deus. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente olha para a história de Absalão, a gente percebe que ele tentou edificar algo para marcar a sua história de sucesso. Ele tentou, só que o monumento que ele construiu desapareceu. A história desse homem ficou marcado pela falta de caráter. Um homem que só pensava nele. Um homem terrível. Percebe que os valores estavam distorcidos. Infelizmente, nós só percebemos isso quando a gente às vezes está no buraco. E não só naquele tempo ali. Nos dias de hoje também a sociedade, ela nos mede por aquilo que nós temos. E não por aquilo que nós somos. O ser humano, ele é visto por aquilo que ele tem, por aquilo que ele faz. E não por aquilo que ele é na sua essência. Nós temos que tomar muito cuidado com essa sociedade maluca, que nós somos, a gente vale o que tem, né? O ter e não o ser. E quando a gente olha para a história desse homem aqui, Absalão, aquilo que era para ser um projeto de sucesso, se tornou um projeto de insucesso. Um homem que era para ter feito história,
ele acabou com a história da sua vida, justamente porque pensou somente em si. Então ele é lembrado desta forma, e a Bíblia vai nos mostrar isso, e temos que pensar a nossa vida, tirar a vida dele como lição, para não cometermos os mesmos erros. Então eu volto a perguntar, que foi o primeiro, que foi lá a pergunta do tema: os seus projetos, eles refletem os projetos de Deus? Os seus planos refletem os planos de Deus? O que eu tenho pensado, o que eu tenho planejado, o que eu tenho edificado, é de Deus? É para Deus? Queridos, eu já fui em dezenas e dezenas, eu acho que posso falar centenas de velórios, de momentos fúnebres. Eu não me lembro de nenhum velório em que a pessoa pegou o microfone, em alta voz, expressou: olha, fulano aí tinha um carro X, fulano tinha uma conta bancária altíssima, fulano deixou uma posse grandiosa, esse homem foi o cara. Eu não ouço isso em velórios. O que eu ouço em velórios é que esse homem, que essa mulher, eles foram boas praças, eles ajudaram pessoas, eles caminharam com pessoas, eles deixaram o seu legado. Era uma pessoa boa, era uma pessoa benquista pela comunidade. Temos que pensar sobre isso, refletir sobre isso, sobre a nossa vida, os nossos valores. Jamais alguém vai falar daquilo que a pessoa tinha, mas ela vai falar quem era a pessoa. E é nisso que nós temos que nos apegar, porque nós não podemos nos preocupar a nossa vida a partir de coisas. Temos que nos preocupar em sermos aquilo que Deus quer que sejamos. Então, o que eu estou edificando hoje? O que você está edificando hoje? Mas esse texto também vai nos ensinar uma outra coisa, uma outra lição que eu quero aprender aqui com você, nesse texto, é planos seus ou plano de Deus? Planos seus ou plano de Deus? Nós estamos no terceiro mês do ano de 2026, terceiro mês. Tudo que você fez nesses 3 meses está refletindo Deus? Suas decisões, suas ações, tudo. Os seus planos que você está sendo direcionado, as suas considerações do dia a dia, está sendo os planos de Deus. Porque quando a gente olha para a história de Absalão, não é difícil de entender que os projetos de vida dele não eram projetos de vida direcionada a Deus, ao Deus de Israel ali. Mesmo tendo aprendido com o pai, mesmo tendo o testemunho do pai, ele escolheu o seu projeto, ele escolheu a sua forma de viver, ele escolheu o seu jeito de ser, mesmo com muitos exemplos, ele escolheu a sua própria estratégia, ele não escolheu se submeter à vontade, o senhorio de Deus, à vontade de Deus. E eu creio, queridos, que esse foi o motivo do fracasso de Absalão. E talvez pode estar sendo o motivo do fracasso da sua vida em alguns setores, porque você projeta coisas que não tem nada a ver com Deus. Você sonha com coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Você almeja coisas que está fora da vontade do Criador, do Deus Todo-Poderoso. E aí é só fracasso no ponto de vista espiritual. É só distanciamento do ponto de vista espiritual. E sabendo que Deus, Ele tem tudo sob controle.
Absalão poderia ter dito: Senhor, qual é a vontade que o Senhor tem para a minha vida? Qual é a tua vontade, Senhor? Como o Senhor falara com meu pai, fale comigo também, para que eu seja uma pessoa diferente nesta sociedade. Queridos, a palavra de Deus vai nos dizer, lá em Salmo 119, verso 16: os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que Deus escreveu um projeto, que o nosso Deus escreveu um roteiro. Deus montou scripts da sua vida, da minha vida, da nossa vida, com todos os detalhes. Deus montou todos os detalhes para que nós pudéssemos viver da melhor forma possível. Mas sabe, muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, esquecemos de perguntar: qual é a tua vontade, Senhor, para a minha vida? Sabe, muitas vezes nós esquecemos de estar com o Senhor, de buscar ao Senhor e de perguntar antes de uma decisão: o que tu queres para mim? Qual é o teu direcionamento para mim? Qual é a tua vontade para mim? Quais são os teus planos para mim? Qual é o script que o Senhor tem para a minha vida? Às vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós esquecemos. Quem gosta de ler livro aqui? Levante a mão. Ai, muita gente. Isso aí, vamos ser mais leitores. Vamos ler mais livros. Vamos ler livros, gente. Faz muito bem. Nós somos uma sociedade que não gosta de ler, mas temos que começar a ler. Sabe quando você lê um livro, e depois que você lê um livro, aí você vai ver o filme que é lançado depois de muito tempo. Primeiro o livro, depois o filme. E aí você vê que não é aquilo que foi o que você leu, porque você leu com tantos detalhes. Não é assim? Quem aqui já leu um livro, depois esse livro se tornou um filme? Levanta a mão. Aí, alguns. Vocês viram a diferença enorme? Não é? Dos personagens, as especificidades, as particularidades. Você vai notando: não, mas perdeu a graça de ver esse filme. Um livro que eu li lá em tantos meses, eu vi esse filme em 1 hora. Muitas vezes na nossa vida é assim. Nós esquecemos o script de Deus. Nós esquecemos o roteiro de Deus. Nós não vamos olhando para as particularidades, para aquelas coisas que só Deus faz, que só Deus age. E aí a gente lê da nossa forma, vive a nossa forma. E aí a gente começa a fazer algumas adaptações. Ouvindo agora um cineasta falando que um livro que vai se tornar filme, ele falando: eu tenho que fazer algumas adaptações, eu não posso colocar tudo no livro nesse filme. A gente vai fazer adaptações, roteiros. E aí, meus queridos, nós somos convidados a não fazermos adaptações, roteiros, porque já tem tudo conforme aquilo que Deus já nos direcionou. Em outras palavras, eu quero viver o que Deus tem para mim, o que Deus escreveu para mim, a história que Deus sonhou para mim. Eu quero viver os planos de Deus, eu quero viver os projetos de Deus, eu quero viver dia a dia aquilo que Deus já escreveu da minha vida. Absalão, ele fez essas adaptações ao roteiro e deixou de viver cada detalhe, cada plano, cada projeto que certamente Deus tinha para ele. E acabou sofrendo, Andressa, as consequências. Ele morreu, consequências drásticas. Eu e você temos vivido o roteiro de Deus? Eu e você temos vivido o script de Deus?
Sim ou não? Você tem vivido o roteiro que Deus deu para você? O que Deus projetou para você? Então os seus planos são planos de Deus? Os seus projetos são projetos de Deus? Pense, reflita. Certamente, queridos, os planos de Deus são maiores. Certamente, os planos de Deus são melhores. Lá em Jeremias capítulo 29, verso 11 a 13, Deus nos dá um spoiler para a nossa vida. O texto vai falar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Olha aí o começo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Deus está falando para você, Creuza, eu tenho planos para você. Débora, eu tenho planos para você. Alberto, eu tenho planos para você. O texto está dizendo isso. Esse é o roteiro do Senhor para a nossa vida. E o texto continua, planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Olha que texto lindo aqui. Esse é o spoiler do plano de Deus para a minha vida, para a sua vida. Esse é o roteiro que Deus tem para nós. Que nós possamos então pensar, por que eu estou vivendo dessa forma, se Deus tem mais para mim? Por que eu estou vivendo desse jeito, se Deus tem pensamentos de paz a meu respeito? Por que a minha família está um desastre, se Deus já escreveu a minha história? Será que não é porque você está deixando que os seus projetos transcendem os planos e os projetos de Deus? Será que é porque você tem esquecido da boa vontade de Deus? E aí, só no momento do vale, do buraco, que você vai recorrer a Ele, a consequência vem. Não tem para onde correr. A gente fala sempre aqui, semeadura é uma escolha, mas a colheita não. Mas o nosso Deus é um Deus atemporal, especialista em nos pegar. A gente pode estar em frangalhos, a gente pode estar derrubado, a gente pode estar caído, e nos levanta, nos revigora, porque Ele é o Deus da promessa. É o Deus que nos amou primeiro. Mas da parte humana precisa ter considerações de atitudes plausíveis, de atitudes de mudança, atitudes de mudança de mente. Então, esse texto nos leva a olhar para a vida desse homem que foi um fracasso, no ponto de vista de decisões erradas e de pensar só em si mesmo e não da vontade de Deus, e nos servir de lição para que a gente possa se posicionar, não como público-alvo da missão, mas como agentes da missão. Esse texto ele é convidativo nesse sentido. É Deus falando para nós. E queridos, o que me chama a atenção nesse texto aqui de Jeremias, que nós acabamos de ler, que essa mensagem aqui, o povo ainda estava cativo, o povo ainda estava preso. Então Deus manda essa mensagem: olha, eu não desisti de vocês, ainda não acabou, ainda não é tempo, o milagre vai acontecer. E às vezes falamos: Senhor, está demorando. Senhor, está demorando. Quando vem a resposta, o Senhor diz: no tempo certo. No tempo certo, Deus vai fazer o milagre. No tempo certo, as coisas vão acontecer, não da nossa forma, não do nosso jeito, não a partir do nosso plano, porque o nosso plano, na maioria das vezes, não bate com o plano de Deus.
O cálculo de Deus não é o nosso cálculo não é o cálculo de Deus. E o desafio é que estejamos na sala do trono, que estejamos com Ele, uma vida de proximidade, uma vida de santidade, uma vida de abnegação, uma vida de busca constante, para que de fato tudo que eu falar, pensar, agir, proceder, raciocinar, cogitar, seja o próprio Deus. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio para a nossa vida. A terceira e última lição que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Como eu pretendo preencher o traço da minha existência? Como eu pretendo preencher o traço da minha vida? Em uma lápide, quando você vai lá em um cemitério, você vê lá a lápide, não vê? A data, aí tem um traço, e aí tem a data do momento da morte física. Não é assim? Então, eu nasci em 1981. E aí, digamos que o traço da minha vida vai lá para 2080, tá bom, gente? 2070, 2055, não sei. Mas lá tem um traço, tem a data de nascimento e tem a morte física. E aí tem um traço. Nesse traço, Deus nos deixou a gente decidir coisas. Como viver, como proceder. Isso vai fazer toda a diferença. No limiar desse tempo, Deus nos deu o arbítrio, a vontade. Não soberania divina, estou falando o arbítrio do ser humano para poder decidir determinadas coisas. E essas coisas farão toda a diferença quando Deus me levar. Então quero perguntar para você, como eu pretendo preencher o traço da minha existência? Como que está sendo preenchido o traço da sua existência? Como está sendo? Será que nós estamos preenchendo a partir dos planos, dos propósitos de Deus? Entre a primeira data e a última data que Deus já sabe, está lá, há coisas que nós precisamos fazer. E o que você está fazendo? Deus, Ele nos dá liberdade para preenchermos do jeito que quisermos. Isso vai fazer toda a diferença. E aí eu volto a perguntar, como então está sendo preenchido esse traço? Que possamos pensar nesta noite, que esse traço precisa ser preenchido, precisa ser escrito, a partir dos planos de Deus, a partir da vontade de Deus. Que nós possamos, nesse tempo, que nós não sabemos quando, mas vivermos para glorificar, para exaltar o nome de Deus. Talvez você está aqui dentro hoje, já convido o Ministério Vida, e você tem tentado viver do seu jeito. Talvez você tenha tentado viver desse jeito que você está vivendo, e você está vendo que não está dando certo, só frustração, só canseira, só fardo. Deus te convida hoje a viver do jeito dEle, a viver o plano dEle para a sua vida. Será que você não está pensando direito? Deus não vai fazer por você, por mim, o que nós podemos fazer. Não podemos recorrer à intervenção divina se podemos fazer a nossa parte. Moody já dizia isso. Então há coisas que nós precisamos decidir, e talvez você tenha repetido no decorrer dos anos as mesmas tragédias, dissoluções, complicações, porque não muda, não tenta melhorar, não se deixa mudar, não tem um coração ensinável, não pensa nos outros, pensa em você mesmo. Esse homem aqui pensou só nele, construiu algo para ele e fracassou. Deus com certeza tinha planos para esse homem, como tem planos para você e para mim. Mas se nós tomarmos as escolhas erradas, as decisões erradas, as consequências virão. Então aprendamos com esse homem aqui a não fazer o que ele fez. Então, ande com Deus,
ore mais, leia a Bíblia mais, esteja na sala do trono, busque mais a Deus, viva uma vida com significado, com propósito, e não uma vida líquida, sem sentido, só vive para trabalhar, vive só para trabalhar. A vida é mais do que isso, minha gente. Muito mais do que isso. Deus tem coisas espetaculares, lindas, esplêndidas para nós. O que precisa acontecer é estarmos em consonância com Ele, é andarmos na presença dEle. E para isso acontecer, nós precisamos ouvir a voz dEle. Um filho, quando ouve a voz do pai ou da mãe de longe, ele sabe se o pai ou a mãe está ali meio turrão ou não. Eu lembro da minha mãe e do meu pai. Quando eu falava com eles, eu ouvia eles falando alguma coisa, eu já sabia que alguma coisa ia acontecer. Eu já conhecia a voz do meu pai. Eu já conhecia a voz da minha mãe. Quando o tom alterava, eu já sabia, porque eu estava perto. Eu conhecia a voz deles. Quando a gente conhece a voz de Deus, a gente sabe o que Deus tem para nós, o que Deus quer para nós. Então, os seus planos são os planos de Deus? Os seus projetos são projetos de Deus? Coloca na balança. Você pode sair daqui, continuar a mesma vida como entrou. Ou você pode sair daqui com esta decisão, que a partir de hoje a sua vida pode ter um outro significado. Andar a partir da vontade de Deus. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Pai querido, nesta noite, nós fomos desafiados a não fazermos monumentos para nós, mas para viver a tua vontade. Nesta noite nós somos desafiados a vivermos os projetos que o Senhor tem para nós. Nesta noite nós somos desafiados a vivermos os teus planos. O Senhor tem um roteiro para nós. O Senhor já tem tudo sob controle, Pai. O que nós precisamos é nos levantar como homens e mulheres do Senhor. O que nós precisamos é termos um coração quebrantável, um coração contrito, um coração ensinável, que a cada dia eu estou me esforçando a partir de Cristo a me tornar uma pessoa mais parecida com Ele. E nesta noite que nós possamos, não como Absalão, esse homem que o Senhor tinha sonhos e projetos, mas que foi tudo fracassado, porque ele não ouviu a tua voz. Que nesta noite aqui, pessoas, famílias, pai, mãe, filhos, possam ouvir a tua voz e possa falar: Senhor, eu quero viver os teus propósitos para a minha vida. Senhor, eu quero viver os teus planos para a minha vida. Senhor, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Senhor, eu estou colocando dinheiro em primeiro lugar. Senhor, eu estou colocando profissão em primeiro lugar. Senhor, eu estou colocando família em primeiro lugar. Senhor, eu estou colocando igreja em primeiro lugar. Senhor, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu quero colocar o Senhor no centro, Pai, para que a minha vida não continue essa bagunça como está, para que a minha vida possa ser endireitada pelas considerações do Senhor. Talvez seja esta a sua oração nesta noite, e se for, Deus está te ouvindo. O Espírito Santo está fazendo a obra no seu coração, na sua vida, e está te libertando desse plano maléfico, está te libertando desse projeto que não é dele, está te mostrando o caminho que você deve andar. Pai, aplique essa palavra nos nossos corações, e que possamos sair daqui, Pai, melhores, que possamos sair daqui sabendo que a vida só tem sentido se o Senhor estiver no centro dela.
que a vida só tem sentido se nós estivermos cumprindo o propósito para o qual nascemos, que a vida só tem sentido se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar. O que não conseguimos fazer, Pai, que o Senhor faça por nós. O que não conseguimos ver, que o Senhor possa nos mostrar. Espírito Santo, Tu és o Deus que nos mostra os vales que estamos vivendo, os dissabores que estamos experienciando. Nos tire desse lugar, nos tire de onde estamos e nos coloca no lugar que nós fomos criados para ser. No santo nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar para finalizar esse momento. Se coloque de pé e vamos cantar.